Seja muito bem-vindo, é uma satisfação. Dei uma mutada aqui, porque estava fazendo um pouco de barulho. Professor Rafael Rosa, seja muito bem-vindo, satisfação tê-lo aqui na live, juntamente com o pastor Elias Soares. O pastor Raf cadê ele? O que aconteceu? Tá aqui. O pastor Rafael Rocha, gente, também é um grande teólogo, né. Eu estou aqui, na verdade, com 2 monstros, monstro no sentido Estou com medo. bom, tá, gente? Com 2 monstros, né, um é pós-tribulacionista, esse é herege, e o outro é pré-tribulacionista, né, clássico, né. Então, pastor Rafael Rocha, seja muito bem-vindo, tá? Pastor Graça e paz a todos. Graça e paz. Graça e paz a todos, uma boa noite. Obrigado aí Amém. pelo convite do professor Elton Maia, obrigado aí ao convite do pastor Elias Soares de Moraes. Na verdade, eu entrei na live aqui só para prestigiar meu amigo pastor Elias, e quero dizer que, apesar das nossas divergências escatológicas, eu tenho ele mais autoestima. Para mim, ele é uma figura extremamente relevante no país, é um apologeta que tem defendido a fé ortodoxa do Evangelho, e, de fato, eu tenho um carinho muito grande por ele. Nós estivemos juntos em São Paulo, depois do meu debate com o professor Matheus Rangel, meu debate com o Ezequiel Gomes, e ele pagou o jantar para a gente lá em São Paulo, numa churrascaria top. Eu sei que eu disse para ele que quando eu voltasse lá, a outra seria minha. Então, eu estou aqui mesmo só para honrá-lo, né? Porque ele é uma pessoa que sempre está conosco ali, a gente conversa em chamadas de vídeo, ele, o Ferreira, uma galera. E ontem eu tentei até colocar o professor Elton Maia, mas eu acredito que ele já estava de costela com a sua digníssima senhora, e já era uma tarde da noite, e a gente bateu papo. E o pensamento do pastor Elias sobre o pré-tribulacionismo, ele é um pensamento, como ele disse, ele é um pré-tribulacionista clássico. A gente, de fato, entende, né, o posicionamento dele. Eu também, muita gente não sabe, mas eu fui pastor 12 anos das Assembleias de Deus, Convenção Comiadepa no estado do Pará, ligado à CGADB, fui professor do seminário assembleano, e quando a gente lecionava lá, eu lecionava pré-tribulacionismo. Na verdade, eu era pré-tribulacionista, e, obviamente, depois eu acabei, por questões de investigação e por questões de pesquisa, eu acabei aderindo ao pós-tribulacionismo, mas eu quero dizer que eu sou pós-tribulacionista na razão, na mente e no intelecto, mas sou pré-tribulacionista de alma. Por que eu sou pré-tribulacionista de alma? Porque primeiro, que eu sou crente lavado no sangue de Jesus. Segundo, que eu estou esperando a vinda de Cristo e o arrebatamento da igreja. Se o arrebatamento for antes do período tribulacional e o pastor Elias estiver com a razão, eu subirei quando a trombeta tocar e estarei pronto para o arrebatamento. Se for na metade da grande tribulação, eu estarei pronto. E se for no final, eu já estou treinando o meu psicológico, o meu emocional, para que eu também seja arrebatado após o período pós-tribulacional. Agora, a pergunta que não quer calar: será que os nossos amigos pré-tribulacionistas, né, estão ali preparados psicológica, emocionalmente? Se de fato a gente está trabalhando com hipóteses, se de fato o pré-tribulacionismo for revisto pela história, não muito distante, de um futuro não muito longe, né? E aí? É tipo assim, é quando uma pessoa estava esperando um presente e o presente não veio. Aí entra aquele estado de frustração, de uma expectativa não realizada. Então, eu estou aqui mais falando do ponto de vista emocional do que razão. Então, eu, sinceramente, eu quero muito que o pastor Elias esteja certo. Por quê? Porque eu passei a vida toda com a minha esposa e os meus filhos, a minha família, lutando para sermos servos do Senhor em Cristo Jesus. E, obviamente, já sofremos muito na obra, viu, pastor Elias? Muita gente não sabe, mas eu já dormi no chão, no colchão, no chão, com a minha esposa na obra. A minha filha nasceu, ela não teve uma amizade, nós morávamos numa casa, eu fazia obra, ela quase teve depressão, muito novinha, uns 3, 4 anos de idade. A gente tentou de tudo para reanimar a nossa filha. O meu filho quase morreu na obra, né, de um parto prematuro, então eu sofri muito com a minha esposa. Então, poxa, por tudo que eu já passei, eu ainda tenho que me confrontar com o anticristo, então eu tenho mais aquela questão mais emocional. Cara, eu já sofri pra caramba, e se eu tiver que passar por algo maior do que eu já passei com a minha família, que assim seja. Mas se Cristo poder vir, né, do ponto de vista emocional, eu estou falando, do ponto de vista da razão, eu sou pó mesmo.
Se o cara me perguntar, me dê justificativa racional por que isso não é pós, o pau canta. Agora, do ponto de vista emocional, eu sou pré e eu estou querendo que Jesus, de fato, volte, porque eu, sinceramente, amigo, chega uma fase da vida, né? Estou com 43 anos, ano que vem já 44, e a idade vai passando, e a gente vai tendo desgaste, e a gente já quer se aquietar, né? É que nem aquele cara, professor Elton, que passou a vida toda trabalhando na cidade, nas grandes metrópoles, e vai chegando uma fase da vida que ele quer uma casa no sítio. Ele quer se sossegar. E eu estou nessa pegada já. Os caras não têm... Eu sou mais velho por dentro do que por fora. Talvez alguém diga, pastor, você é muito jovem. Eu só tenho apenas 43 anos de idade, cara, mas eu sou mais velho por dentro do que por fora. E eu já estou esperando a volta do Senhor. Que seja verdade a teologia e a doutrina da eminência, que ele volte a qualquer momento. Que seja verdade, que isso aconteça. Mas se não vier, pastor Elias, o negócio vai ficar feio pro teu lado, parceiro. Eu tenho um consolador. O Espírito Como é que é, Santo. meu amigo? Eu tenho o Consolador, o Espírito Santo. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Certo. Mais um Certo. pós-simulacionista. Eita, pastor Elias, o cerco está fechando. Agora nessa live. E aí, pastor Ferreirinha, o cerco está fechando aqui, rapaz. Pronto. Brincadeiras, brincadeiras. Meu abraço, eu quero, antes de mais nada, deixar o meu caloroso abraço e a paz do Senhor a todos os seguidores do seu canal. Deixar o meu abraço apertado, com cadeado de aço aos meus amigos, professor Rafael Rocha e professor Elias Soares de Moraes, dois grandes mestres. O Elias Soares de Moraes é notório, eu sou até chamado de puxa-saco por declarar em público e no privado também, que sou fãzaço dele. Mas eu tenho uma pergunta que essa eu duvido que ele escape, com todo respeito, com toda a amizade que tem, carinho, ao meu ídolo gospel teológico. Posso fazer? Pode. Então lá vai. Eu tenho aqui duas obras em mãos. Uma, As Institutas de João Calvino. A outra, O Calvinismo Explicado, do meu amigo Francisco Tourinho. Então, a pergunta que eu faço é: Institutas, livro 3, são perguntas gerais, não é isso? Pode-se fazer qualquer pergunta, não é isso? Pode. Eu vou encurralar o mestre Elias Soares de Moraes agora. Institutas de João Calvino, livro 3, página 52, diz assim, abre aspas, agora o que vou dizer não deve causar estranheza. Que Deus não somente previu a queda do primeiro homem e com ela a desgraça de toda a sua posteridade, mas também ele quis que assim fosse. Fecha aspas para João Calvino. Ou seja, conforme João Calvino, Deus não apenas previu a queda do primeiro homem e com ela a desgraça de toda a raça humana, como ele também assim o quis, ou seja, não foi apenas previsão, ele quis que assim acontecesse, isto é, que o primeiro homem caísse e com a queda dele toda a raça humana fosse desgraçada. Ok? Ok. Meu amigo Francisco Tourinho, quando vai falar desta predestinação de João Calvino, ele diz que Deus predestina os réprobos da seguinte forma: todos, eleitos e não eleitos, estão debaixo da queda e, portanto, debaixo do pecado, e Deus simplesmente deixa os réprobos. Como é que Deus os predestina? Não é que Deus determina que eles se percam. Deus apenas os deixa em seu estado de perdição. Deus apenas os deixa aos desejos de suas vontades que lhes é natural. Esse desejo é natural. Então, Deus não tem culpa deles irem para o inferno. Como conciliar esta dupla predestinação pelo simples fato de Deus deixar que os réprobos sigam seus caminhos
maus. C, a queda do primeiro homem não foi apenas prevista, mas desejada por Deus, e com ela a desgraça de toda a raça humana. Tem como conciliar isso no calvinismo, mestre Elias Soares de Moraes? Quero ver o senhor sair dessa. Conciliar isso com a Bíblia, né? O calvinismo concilia muito bem. Com a Bíblia, com a Bíblia, com a Bíblia. É com a Bíblia. Não, Pode falar. Não, mas mesmo dentro do calvinismo, veja bem, olha só, ele não apenas previu, ele quis que todos se desgraçassem. Depois ele deixou os réprobos na desgraça e disse que a desgraça é dos próprios réprobos. Como conciliar isto? Francisco Tourinho ou João Calvino? João Calvino e Tourinho ou a Bíblia? Por favor, com a palavra do mestre Elias Soares de Moraes. Está encurralado. Eu ainda adicionaria um outro personagem, Vincent Young. Sim. Ele é um hipercalvinista, é um supralapsariano, radical, acho que mais radical que esse povo todinho é. Veja bem, eu penso que se Deus agiu assim, o homem não deveria ser condenado, ele deveria ser galardoado. Porque o galardão é pela obediência. Não contribui para a salvação, mas a atitude, as obras contribuem para galardão. Então, ele deveria ser premiado, galardoado e também salvo. Por quê? Uma vez que Deus decretou, ele previu a queda e ele quis, ele é, digamos, soberano, e isso nós vamos apelar por um atributo da divindade que chama-se aceidade, e ele é por si mesmo e de si mesmo. Essa soberania ele não herdou de ninguém, ele é por si mesmo e de si mesmo. Sendo por si mesmo e de si mesmo, qualquer outro ser que vier a existir é um ser contingente. E por ser um ser contingente, não tem como competir com aquele que é transcendente, que está além do universo, que está além do tempo, que está além da linha do tempo, não tem como ele competir. Não tendo como competir, não resta outra alternativa a não ser obedecer e fazer a sua vontade. Se ele fez a vontade de Deus, por que ser condenado se eu estou no centro da vontade dele? Não deveria condená-lo. Concorda comigo? O que o senhor acha? Neste caso, eu concordo com o senhor agora faço uma outra pergunta. Eu concordo plenamente com a sua resposta. Mas a outra pergunta que eu faço é, neste caso, Jacó Armínio estava certo quando diz que se Deus de antemão previu e decretou a queda de todos os homens, então o pecado não poderia ser chamado de desobediência, uma vez que todos os homens estão obedecendo ao decreto de Deus em pecar? Jacó Armínio fala isso aqui nas obras de Armínio. No caso... Pois é o que eu acabei de falar em outras palavras. Ele simplesmente obedeceu. Então, o que ocorre? Esse princípio está ligado à questão dos decretos, de acordo com o que é defendido pelo calvinismo. Primeiro decreto, decreto da criação. Segundo decreto, decreto da queda. Terceiro decreto, decreto da salvação. O decreto da criação, maravilha. Se ele decretou a criação, que coisa linda. Mas agora, com o segundo decreto, como é que havemos de concordar? Ele decretar a queda, ou seja, ele decreta que o homem tem que cair, mas não somente o homem, porque a queda não começa no mundo físico, a queda começa no mundo espiritual. O próprio Satanás, que hoje a gente chama de Satanás, de Lúcifer, de demônio, deveria ser presenteado, porque ele não caiu por sua própria vontade, ele caiu por um decreto divino. Agora, ele desce aqui e leva a humanidade à queda. Só que não é ele, bem ele. Ele estava realizando a vontade de Deus em tentar o homem e o homem realizando a vontade de Deus em cair na tentação. Agora, depois, Deus se exime de culpa e diz, eu vou lhe mandar para o inferno. Mas por quê? Porque você fez o que eu disse para não fazer.
Mas espera aí, mas era da sua vontade, era da minha vontade, mas foi você que fez. Mas eu não tinha outra opção a não ser não fazê-lo, a não ser não fazer. Eu não tinha outra opção a não ser fazê-lo. E como é que o senhor vai me condenar? Tá, mas quem fez? Fui eu. Acabou. Então, você olha a incongruência, a inconsistência, o gritante anacronismo, para não usar outro adjetivo, que pode até macular o atributo de Deus. Eu acho, sim, uma incongruência, e é o que eu esqueci o nome do autor. Ele escreveu um livro, Deus, um monstro moral, um português. Deus, um monstro moral. Depois está aqui no Brasil, mas eu tenho a obra na língua portuguesa de Portugal. Deus, um monstro moral. É isso que o calvinismo apresenta. Ele desfigura totalmente o caráter, a justiça, o amor, a graça, a bondade. Desfigura Deus. É isso que o calvinismo faz. Muito bem. Eu quero ouvir agora o... Muito obrigado. Muito obrigado. Topzera. Talvez não responda como o senhor queria ouvir. Eu acredito que o senhor respondeu não só como eu queria ouvir, mas como o logicismo teológico e o fator da essência ontológica de Deus. Eu estou satisfeitíssimo. Muito obrigado, mestre. Continua, então. Pode atender. Sim. Eu quero pedir ao professor Rafael Rocha para fazer uma pergunta ao pastor... Professor Rafael. Acho que alguém ligou para ele. Faz uma pergunta para o pastor Elias, pastor Rafael Rocha. Travou. Na ligação ele já torna, né? Então, enquanto o professor Rafael Rocha se ajeita lá, professor Ferreirinha, diante de um dos maiores pré-tribulacionistas, vou dizer, do mundo, sabe? Eu entendo e acho muito bonito essa... Eu não sei nem palavra para dizer isso aqui. Essa capacidade de dialogar emocionalmente com o pré-tribulacionismo, como falou o nosso querido professor Rafael Rocha, e racionalmente com o pós-tribulacionismo. Eu ainda sou tricotomicamente pós, mas quem sabe eu não vou aprender a dialogar na parte emocional, né, almaticamente com o pré-tribulacionismo. Até então, eu sou tricotomicamente pós. Todavia, eu sou muito flexível. Professor Ferreirinha, já que o mestre Rafael travou, diante desse grande pré-tribulacionista, que pergunta você faria para ele? Diga aí para mim. Sobre o pós-tribulacionismo. Tipo assim, eu quero ouvir como que um dos maiores pré-tribulacionistas responde essa pergunta. Ok, tudo bem. Eu vou fazer a pergunta dizendo que eu sou, por força ministerial e pastor assembleano, defensor eclesiologicamente do pré-tribulacionismo. Eu, particularmente, tenho algumas posições, mas não as levo a público, pois as minhas posições particulares se dobram diante da majoritária e respeitosa força doutrinária da minha igreja. No entanto, eu faço uma pergunta ao mestre. Você viu o discurso? Olha aí, tu não está afinado com o que eu disse no início? Tá. Chama-se ética ministerial. Porque eu chamo do problema dentro da igreja. Exatamente. Mestre Elias, eu acredito que todos... não é que... Eu acredito que às vezes a gente pensa algo que não é corriqueiro, mas a gente abre mão desse algo em favor da igreja, isso é ética ministerial. Mas a pergunta que eu vou fazer ao amado é uma pergunta fácil, o senhor já saiu dela com muita facilidade, devido à sua maestria. A pergunta é, se em Mateus 24, a reunião, que é o verbo epsinagogue, que em Mateus 24 está no futuro, se ali não é uma alusão ao arrebatamento da igreja, como esse termo em 2 Tessalonicenses 2:1 seria uma alusão ao arrebatamento da igreja se a palavra arrebatamento não aparece nem em Mateus e nem em 2 Tessalonicenses?
Agora, acho que em segunda, não sei, ó, o senhor que é o mestre do grego, estou diante de 3 peritos da língua grega. Eu acho que lá em 2 Tessalonicenses não é um verbo, é um substantivo, não é? Sim, sem nenhuma dúvida, mas a raiz... Isso. Lá em Mateus 24 é epsinaxo sim, é verbo. É epsinaxo sim, porque é um verbo que está no futuro. E epsinagogues em Tessalonicenses é um substantivo. É um substantivo. O outro é um verbo. Tá, mas a pergunta é, tanto o verbo quanto o substantivo vem de uma mesma raiz e tem o mesmo significado. A diferença é que... um é substantivo e outro é verbo. É o substantivo deverbal, né? Exatamente, porque se deriva do verbo. Tá, exato. Então a pergunta é, mas o significado de ambos são o mesmo. Como entender o verbo em Mateus 24 e o substantivo em 2 Tessalonicenses 2, sendo que o substantivo refere-se ao arrebatamento, mas o verbo não, se a palavra arrebatamento não aparece em Mateus e nem em 2 Tessalonicenses? Por que não seria o arrebatamento em Mateus, mas seria o arrebatamento em 2 Tessalonicenses? Uau, isso é porque é simples, viu, Elton? Eu vou devolver a gentileza para ele. Ele é um hermeneuta, um exegeta. Tá entendendo? E ele sabe a diferença de texto e contexto. Se nós nos deixarmos levar pelas premissas apresentadas pelo nobre professor a quem eu respeito, divulgo, falo, eu tenho um amigo que é mestre na língua grega e na língua portuguesa. Eu sempre falo para minha filha e minha esposa, falei, ele não só conhece a língua grega, ele é perito na língua portuguesa, porque faz toda uma diferença, né? Então, se nós nos deixarmos levar por essa argumentação, eu diria, então, que Jesus já quis arrebatar Israel, quis arrebatar os judeus antes mesmo do arrebatamento. Basta o meu amado ler Mateus 23, 37 a 39. Por gentileza, professor Elton, vê quantas vezes vai aparecer esse verbo epsinago aí nas suas declinações. Acho que pelo menos 2 vezes, no capítulo 23, 37 a 39. Vê quantas vezes ele aparece aí. Eu estou... Sim. Não, ele vai jogar na tela, olha lá. 23, 37. Não, 23, abençoado. Ok. 23, né? Mateus capítulo 23 e versículo 37. Isso. Aqui está escrito... Aqui, senhores. Aqui está. Pronto. Quantas vezes ele já vai aparecer logo aqui? Aqui, eu já vi, ó. Epsinagagen. Tá certo? Tá certo. Vai para frente, que vai aparecer mais uma vez. Aparece 2. Epsinagagen. Esse verbo também, então, é arrebatar? Levando pelo seu discurso, aí também, Jesus estava querendo arrebatar Israel? Não, mestre, em hipótese alguma. É por isso... Então, não, mas você disse que o que está em Mateus 24, 31, é o mesmo que está em 2 aos Tessalonicenses 2, 3, que aí é tudo a mesma coisa. Por que um é um valor e no outro não é? Aí eu pergunto, então, se toda vez que aparece isso é arrebatamento, fica a pergunta, Jesus já queria arrebatar antes do arrebatamento? Satisfeito. Eu gostaria de comentar essa fala aí do pastor Elias. Posso, professor Elton? Pode, claro. Eu estou satisfeito com a resposta, viu? Me coloca na tela aí, Elton. Já está colocado. Beleza, eu estou aqui com o texto grego, tá? Eu vou ler aqui o texto grego aqui. A pergunta do pastor, a questão do pastor Elias é o seguinte. O pastor Elias usa geralmente o seguinte argumento. Se não tiver o verbo lambano e o verbo harpazo, não pode ser... Não é isso que está em questão. A gente está analisando o texto sem usar harpado, sem usar paralambano. Beleza. É a pergunta do autor que eu gostaria que o senhor respondesse do jeito que ele fez. Certo. Eu vou dar meu parecer, respeitando o pastor Elias, do meu amigo pastor Ferreira, professor Elton, vou dar meu parecer. Veja bem.
O Novo Testamento, ele é muito rico em vocabulário para descrever fenômenos que a gente chama de arrebatamento. Quando a gente fala de arrebatamento, parece que só existe dois verbos, o verbo harpazo e o verbo lambano, paralambano. Na verdade, ninguém discorda aqui que as duas testemunhas serão arrebatadas. Ninguém discorda de nós aqui. Mas a expressão que é usada para subcar é anabatirod. Anabatirod, essa expressão grega, subcar. Então, quer dizer, não é paralambano e não é também harpazo. Mas ninguém discorda que as duas testemunhas serão arrebatadas. Só que a construção linguística aqui não é a mesma para o arrebatamento das duas testemunhas. E o que eu quero dizer é o seguinte: quando você pega a expressão lá, epsinaxosim, que é uma construção verbal, né, do substantivo epsinagoguês, a gente tem uma preposição genitiva locativa de superioridade. Essa preposição epi, que é uma preposição genitiva locativa de superioridade, não coloca essa reunião na terra. Coloca essa reunião sobre ou acima. Então, nós temos em Mateus 24:31, epsinaxosim como uma outra construção para a palavra de arrebatamento nos ares. Tá? Nos ares. Como o pastor Elias acredita que Mateus 24 se trata do povo de Israel e que essa reunião será na terra, é fácil ele defender que o epsinaxosim não é uma reunião nos ares, mas na terra. Como nós somos pós-tribulacionistas e acreditamos que se trata da reunião da igreja com Cristo nos ares, usado pelo vocabulário de Mateus e epsinaxosim, por causa da preposição epi, essa reunião só pode ser nos ares. Por quê? Porque essa reunião ela é feita de forma sobrenatural por seres angelicais, que vão reunir os eclécticos dos quatro cantos da terra. Então, não vai ser pela terra, eles não pegarão ônibus, eles não irão de trem, eles só podem, de fato, serem reunidos de forma angelical, de forma sobrenatural. Então, quando Paulo, lá em 2 Tessalonicenses, naquele campo semântico escatológico, tá? Porque quando em 2 Tessalonicenses 2:1, Paulo disse, meus irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele, epsinagoguês, a mesma expressão do substantivo deverbal com a preposição epi, fala de uma reunião com a igreja, não é na terra, é nos ares. Então, para mim, eu estou dando aqui o meu parecer, tá? O pastor Elias, obviamente, tem um posicionamento dele, eu respeito com todo carinho, gosto muito dele, mas o meu posicionamento é que nós temos visões diferentes acerca dos mesmos vocabulários. Olha, o pastor Elias já não concorda que a preposição epi, prefixada, né, tanto a questão do epsinaxosim verbal, como também a estrutura do epsinagoguês, mas essa questão é porque há uma riqueza de vocabulário para descrever a questão de arrebatamento. Meu querido professor Rafael, gostei da sua tentativa, da sua saída. Mas se a preposição epi pressupõe que a reunião é no céu, então Mateus 23:37... Nos ares. Isso, nos ares. Se ela pressupõe que a reunião é no céu, então esse tipo de reunião, de arrebatamento, não é a primeira vez. Jesus já quis fazer isso antes mesmo do arrebatamento. Porque ele diz, quantas vezes eu quis reuni-los como a galinha faz com seus pintos debaixo das suas asas, e vocês não quiseram, jogando para o passado. Aí o senhor faz análise aí, sintática, morfológica, sei lá do quê, do capítulo 23, versículo 37, onde... Certo, eu vou responder esse seu questionamento. Pode continuar. Eu vou responder isso aí. O epi está aqui de novo. Pode responder. Certo, posso responder? É que o senhor disse que epi é nos ares. Certo. Mas só que nesse texto que o senhor está citando, quantas vezes eu quis te reunir como as galinhas faz com seus pintainhos, na verdade, esse texto aí não faz parte da perícope do sermão profético de Mateus 24, que é composto por Mateus 24 e 25. Não faz parte da mesma perícope. Mas só que não é isso que o senhor alegou no início. O senhor disse que a preposição, a força dela, faz com que a reunião não seja na terra, mas seja nos ares. Dependendo do campo semântico, pastor Elias. Se toda a explicação gira em torno da preposição epi volta a aparecer aqui novamente. E aqui... Certo, deixa eu lhe explicar. Certo, existe uma coisa, o seguinte,
Além de definições lexicográficas, nós temos a definição que de fato é dada pelo campo semântico. Veja bem, lá na Epístola aos Hebreus diz assim: não deixais de vos reunir ou de vos congregar, como é costume de alguns. A mesma estrutura de reunir e se congregar lá na Epístola aos Hebreus é epsinagoguês, só que o campo semântico lá não é escatológico. Então, veja bem, eu não posso pegar aqui um léxico desse aqui, meu aqui, esse aqui é o léxico de William Holiday, e pegar definições lexicográficas, porque eles não trabalham com domínios semânticos, como faz a obra de Giovanni Luiz e Eugênio Maia, essa obra aqui. Essa obra aqui trabalha com domínios semânticos. Então, quando ela vai tratar, pode pegar, pegue aí, se eu está com ela aí, pegue essa obra e veja que epsinaxosim e epsinagoguês, quando é trabalhado o domínio semântico no campo da escatologia, fala que de fato é uma reunião que não pode ser feita na terra, mas nos ares. E se eu disser para o senhor que aqui o 23 também é escatológico? E aí, como é que fica? O senhor está usando o texto de Lucas 21? Isso aqui só. Tá, o senhor está em Lucas 21? Não, eu estou em Mateus 23. Aqui também é Pois é, mas o senhor está em Mateus 23, já é um outro campo semântico, é uma outra perícope. Veja bem, a perícope do sermão... Não, veja bem, a perícope... Não, mas a perícope do discurso escatológico de Jesus começa a partir do capítulo 24, do versículo 3. E vai até o capítulo 25. O capítulo 23 não está no discurso escatológico de Jesus. Isso que é interessante. Tá, só um momentinho. Então, o que eu faço com essa expressão? Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis mais, até que digais, vereis, até que venhais a dizer, Baruch rabá Beshem Adonai. O que é isso? É escatologia ou eu estou brincando de casinha? A questão toda é a seguinte. Vou lhe explicar aqui a questão séria, tá? Essa reunião aí, ela inclusive tem um conceito, tá? Porque como se eu... É engraçado, né? A gente, por exemplo, vocês se utilizam de Mateus, que é um evangelho escrito para cristãos judeus, ou judeus messiânicos, por assim dizer, e que o Mateus 24, ele é atribuído somente a judeus e não a cristãos. Esse é o argumento, beleza. Mas quando a gente se utiliza da compreensão judaica do Kibbutz Galuyot, da reunião dos exilados, vocês não aceitam a ideia e a compreensão que se tem de Mateus 24, 31, a partir de Deuteronômio 34, por exemplo. Se eu pegar também aqui esse comentário aqui... Eita, Deus. Não, veja bem. Se eu pegar o comentário do Dr. Champlin, ele faz uma teologia sistemática unindo Mateus 24, 31 com Deuteronômio 34. Só que essa é uma organização que é feita, mas quando você vai para a obra do próprio Rabino Rashi, o Rabino Rashi fala que essa reunião do Kibbutz Galuyot, que é a reunião dos exilados, ela não pode ser feita de forma meramente natural, mas de forma sobrenatural. O senhor está citando um herege que é considerado na comunidade judaica como um Mashiach. Não, o Rabino Rashi não. Ele é o maior comentarista da Torá. E é engraçado, você não pode descartar a compreensão judaica disso, sabe por quê, pastor Elias? O senhor se utiliza do casamento judaico para justamente embasar a reunião da igreja dos gentios. O casamento judaico está na Bíblia. O professor Rafael, casamento judaico está na Bíblia. Aqui está. Eu, por exemplo, quando eu falei do casamento judaico, eu fiz uso do casamento de Isaac com Rebeca. Quando eu falei de casamento judaico, eu falei de Mateus capítulo 25. Eu só reforcei com os costumes, porque a Bíblia não vai trazer todos os costumes em detalhe. Mas a Mishnah é uma obra que reflete muitos costumes da época do Antigo Testamento. E quando eu trouxe o casamento judaico, eu me vali do casamento de Isaac com Rebeca. Fala, professor Carreirinha. Mas como é que o senhor pode utilizar o casamento judaico para a união de Cristo com a igreja dos gentios, visto que Israel passará pela grande tribulação? Então o senhor não pode pegar o casamento judaico, aplicar a reunião e ao encontro de Cristo com a igreja dos gentios, porque os gentios não podem fazer parte desse casamento judaico. Está entendendo como é o argumento? Meu querido amigo professor,
Jesus, o que é a igreja é de Jesus? Hã? Noiva. Não. Noiva. Não. Fala, professor Rafael, o que é a igreja é de Jesus? Corpo. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, Paulo diz que tinha preparado a igreja como uma noiva adereçada ao marido, que é Cristo. Só que quando chega lá em Apocalipse 21, diz, vem, mostrar-te-ei a esposa, a noiva do cordeiro. A palavra grega para esposa, não, a palavra grega pode ser traduzido para esposa e noiva. E quem é? A nova Jerusalém que desce do céu ataviada como uma noiva, uma esposa adornada para o seu marido. O grego permite as duas traduções. Por que não pode ser noiva? Pastor Rafael está afiado, rapaz. Por que não pode ser noiva? Aí nós vamos para a questão cultural. Só a língua grega muitas vezes não resolve. É igual a questão do apântesis. Só a língua grega não resolve. Tem que partir para a questão cultural. Por que não pode ser noiva? Por quê? Do ponto de vista cultural. Porque o grego aqui não vai explicar. Por que, do ponto de vista cultural, não pode ser noiva? O compromisso de noivado, uma vez o dote pago, já se tinha como esposa legítima. Pronto, é isso aí, professor Ferreirinha. Então ela é esposa, porque o dote já foi pago. É as duas então, por que Paulo, em 2 Coríntios 11, estava preparando a igreja como uma noiva adereçada para o seu esposo, se ela... É isso que eu estou falando. A palavra grega, ela é uma palavra que tem uma ambiguidade, pode ser traduzida como noiva e como esposa. Eu vou apelar para o professor Ferreira, que é mestre da língua portuguesa, para ele explicar para nós a diferença disso que o senhor está falando. Ó, eu estou preparando como... Qual a diferença, meu querido professor? Essa palavra como significa o quê? Qual é a mudança que faz aí? Meu mestre, como denota uma figura de linguagem chamada comparação. Agora, comparação é como uma noiva. Então, ele não está dizendo que a igreja é noiva. Ele está preparando como uma noiva, mas não dizendo que ela é uma noiva. Como é que se prepara uma noiva? Tem todo um preparativo. Tem todo um cuidado. Ele não está chamando ela de esposa. Mestre, permita-me entrar na questão aí, uma vez que o senhor me chamou. Eu acho que o senhor está certo e o pastor Rafael não está errado. Como é isso? Não, essa merece uma salva de palmas do Ferreira. O Ferreira é o cara que é o politicamente correto. Politicamente correto. Eu vou tentar explicar o porquê. Porque, veja bem, se existirá bodas, essas bodas, elas são festa de casamento. Ela não existe agora. Portanto, a conotação de noiva cabe. No aspecto cultural, só concluir, meu mestre, só concluir, por favor, é claro. No aspecto cultural, uma vez noiva, já se é esposa. Então, eu diria que, na verdade, o ser noivo ou ser esposa não seria tão relevante. É minha humilde opinião. Então, na perspectiva cultural, olha, eu até fico sem jeito, porque são 3 mestres, né? Tanto na questão de tudo. Eu respeito olha, deixa eu me falar algo aqui. Mestre Elias, permita-me interromper. Eu não tenho problema nenhum. Pelo contrário, me sinto honrado em dizer que sou seu aluno. Então, não fique preocupado com o mestre Ferreira, que aqui todos nós aqui, professor Ferreira, todos nós temos que bater. Todos nós aqui, professor Ferreira, tem que bater continência ao pastor Elias, que ele é o mais velho e experiente debatedor de todos nós. Agora ele mandou polícia. Chamou de velho agora, viu? Chamou de velho. Mas deixa eu continuar. E de igual modo, eu não me sinto diminuído em nada em ser chamado de aluno do professor Rafael, assim como também do professor Elton Maia, o apresentador. Então, eu quero deixar isso aqui muito bem claro. Ou seja, a resposta do senhor pode vir sem misericórdia, não tem problema. Não. Jamais irei respeitá-los. Aqui é um diálogo de amigos. Eu vou apelar para a questão cultural. Veja só, a Mishnah, que é um dos maiores documentos para compreensão do texto do Novo Testamento,
foi escrito 200 depois de Cristo, mas reflete culturas e costumes desde a época da Torá. A Mishnah ela apresenta o casamento judaico em duas fases. O primeiro chama-se Kiddushin. O segundo é Nisuim. A fase do Kiddushin, trazendo para a questão da igreja, já passou. Por quê? Porque na fase do Kiddushin, o noivo se apresentava, pagava o dote, assinava a escritura. A partir do momento que ele pagou o dote e assinou a escritura, ele cumpria a primeira cláusula do contrato da Ketubá. Está entendendo? Ele cumprindo essa primeira cláusula, a mulher já estava casada com ele. A coisa era tão séria que se alguém a estuprasse, abusasse, o crime era pior do que se ela tivesse, depois de ter se juntado ao marido, cometesse um adultério. Então era muito grave o casamento. Agora, o que ocorre? Jesus, quando ele veio aqui, ele já pagou o dote, ele já assinou com sangue na cruz do Calvário. Então, a igreja já é a esposa. Agora, quando acontecia o Nisuim? Porque enquanto eles se casavam, passavam pelo Kiddushin, estava casado. Havia um lapso temporal para dar tempo para o esposo preparar a casa. Quando a casa estava preparada, ele anunciava, ó, estou voltando para buscar a minha esposa. Então ele vinha, e quando ele vinha, ele já não ia mais para a casa da esposa. Num determinado local, como está descrito em Mateus capítulo 25, havia um encontro, uma comitiva de moças que trazia a esposa, e ele tomava essa mulher e levava para a casa dele. E lá vem o mestre com apântases. Justamente, porque é o que está. No texto está o apânteses, tanto em 1 Tessalonicenses 4:17, como também em Mateus capítulo 25. Está entendendo? Sair ao encontro. Esse encontro não era mais na casa da esposa, era no meio do caminho, num local. A partir deste momento, ele tomava essa mulher e levava ela para sua casa. Ele não voltava mais para a casa da esposa, não pisava lá. Dali, ele ia para a sua casa que ele havia preparado. Essa era a segunda fase, quando fechava. Eu tenho um documento, está aqui em cima, que eu não estou querendo levantar, mas está ali. E aí, Michael Crosby, que é um perito, ele trabalhou essa questão fazendo pesquisa num documento que é Tesouro de Conhecimento da Língua Grega, que tem um nome em inglês. É fora de série. O senhor depois pesquisa isso. Tesouro da Língua Grega. É disponível para quem quiser. 91 páginas de estudo só sobre o termo apânteses. E ele vai corroborar com aquilo que eu digo. Se o senhor ler a Mishnah, eu tenho também aqui ó, o Talmud Kiddushin, eu tenho 2 volumes, volume 1 e volume 2. Vamos explicar as mesmas coisas. Se vocês permitirem, eu vou até dar a dica aqui. Ó. Quer ver? Ó, essa aqui é a Mishnah. Sim. Quer ver? Top. Sim. Top, top. E agora aqui, olha, eu tenho... Ó. Ai, meu Deus. Ó, o Kiddushin, volume 1. Deixa eu ver aqui. Ó, Talmud Bavli Kiddushin, volume 1. São 3 volumes, eu possuo os 3, mestre. Tá certo, parabéns. São 2, o Kiddushin são 2, ó. E esse aqui é o volume 2, ó, do 2 ao 4, ó. Ó. Tá vendo? Então, aqui, isso aqui é o maior documento, ó, Rashi, todos os rabinos que falam, eles têm que falar fundamentado nesses 3 documentos. A Mishnah é um comentário, uma interpretação da Torá. E o Talmud é uma interpretação da Mishnah. Está me entendendo? Então, eu estou falando fundamentado num documento. Tanto é que, quando eu debati com o professor e doutor Augusto Vailate, ele não teve como comentar, porque essa aqui é a praia dele. Ele é formado pela Universidade de São Paulo, ele é doutor em assuntos judaicos e árabes. E ele conhece isso aqui como ninguém. Quando eu apresentei isso daqui, acabou o argumento. Não teve mais o que argumentar. Posso fazer uma outra pergunta?
Pode. Pastor Ferreira, deixa eu só ler um texto e fazer uma pergunta para o pastor Elias, aí o senhor corre para cima e faz sua pergunta. Sim, pode ficar à vontade. Tá, vamos lá. Pastor Elias, em Romanos, capítulo de número 11, versículo 17, está escrito assim: se, porém, alguns dos ramos foram quebrados e tu, sendo oliveira brava, foram enxertados em meio deles, e de tornar-te participante da raiz, da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirá, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, está firme. Não te soberbece, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram em severidade, mas para contigo bondade de Deus, se nela permanecer de outra sorte. Também tu serás cortado. E também, se não permanecer na minha incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se fostes cortado, daqui por natureza era a oliveira brava, e contra a natureza enxertada em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados em sua própria oliveira aqueles que são os ramos naturais. Então, a pergunta que não quer calar. O senhor acredita no arrebatamento da oliveira brava, dos galhos bravos, e o senhor nega o arrebatamento dos ramos naturais. Isso não é um problema, porque o senhor diz o seguinte, que a oliveira brava vai ser arrebatada, mas a oliveira natural vai ficar. Isso é muito sério. Por quê? Porque há uma unidade entre a oliveira brava. Eu nunca disse isso. Isso é um espantalho. Não, eu queria saber do senhor o que é que o senhor acha disso. Os dois vão ser, no processo de unidade, arrebatados junto? A oliveira brava e a oliveira natural? Me explique isso, por favor. Então, mas o senhor acabou de criar. Eu disse isso. O que eu digo é o seguinte, tenho rebatido que no começo o senhor mudou o seu discurso. No início, o senhor defendia, e todos são testemunha, um arrebatamento de Israel. E eu nunca fui favorável a isso. Professor Ferreirinha, professor Elton e todos do grupo são testemunhas de que o senhor defendia o arrebatamento de Israel. Eu estou mentindo? Não, é porque é o seguinte, eu não tive tempo no Vejam Só. Não, deixa eu explicar. Eu não tive tempo no Vejam Só de explicar com detalhes que a igreja de Israel passará pela grande tribulação e a igreja de Israel será arrebatada no período pós-tribulacional. Como eu só falei do arrebatamento de Israel, mas tive que concluir, fazer uma conclusão e não tive tempo, ficou solto no ar que eu só estava defendendo o arrebatamento de Israel. Isso não é verdade. Mas era o que o senhor entendia nos grupos. O tempo é curto, realmente eu entendo o professor Rafael Rocha, porque não tem como você trazer toda uma concatenação de ideias plena dentro de poucos minutos. Mas agora eu vou fazer minha pergunta, posso? Mas eu respondi a pergunta dele. Posso fazer a minha pergunta? Mas eu nem respondi a dele. Deixa ele responder, pastor. Ele quer responder, deixa ele responder. Eu abri para vocês falarem, mas não respondi. Por favor. Ele fez essa afirmação e eu sou contra. Agora, o que ocorre? Posteriormente, ele falou, não, Israel será arrebatado. Claro, se o Israel... Olha só o que se ele continuasse lendo o texto, ele ia ver isso. Então, olha. repita comigo assim, pastor Elias. Eu acredito no arrebatamento também de Israel. Fale aí para todos nós. Eu acredito que todo israelense ou israelita que receber a Cristo como Senhor e Salvador será salvo e arrebatado. Mas os 144 mil de 12 tribos são Israel arrebatado de Romanos 11, 26. Espera um pouquinho, ó. Acredito que eu não defendo a teologia da substituição de Paul Anderson. Eu não defendo essa teologia da substituição. É isso aí. Eu acredito que Israel é Israel, igreja é igreja. Todo judeu que se converte a Cristo passa a ser igreja. Por essa razão, ele será arrebatado. Bom, acho que eu já respondi. Fala, professor Ferreirinha. Mestre, uma pergunta agora, saindo do campo da escatologia. Tem algum problema ou a live é só no campo da escatologia? Seria melhor, né? É para manter o padrão, mas por mim pode ficar à vontade. Se o pastor Elias concordar em responder. Pergunta. Vai lá, se eu souber. Não, bora ficar no diálogo escatológico, tá bacana, Ferreira. Não sai, não. Então, vamos permanecer no diálogo escatológico. Vamos lá. Chegou mais um, professor Elton.
Professor Helry, uma pergunta muito bem-vindo, tá, professor Helry? Uma pergunta ótima. Como eu sou inimigo de seita e pré-tribulacionismo versus pós não configura uma heresia, então por isso que a minha pergunta ia mudar para as seitas. Mas vamos ficar no campo da escatologia. Porque os pós-tribulacionistas, principalmente os presbiterianos, chamam os pré-tribulacionistas de hereges. Que nós acreditamos numa heresia de uma menina doida, Margaret MacDonald, num padre Lacunza, que nós acreditamos numa heresia. O senhor está sendo aí usando um eufemismo. Não é bem assim não, viu? Não, mas eu não acho, isso é a minha opinião, eu não acho pré-tribulacionismo heresia nem pós, entendeu? Eu acho que é um assunto escatológico que não se fecha e que se tem muito a estudar, esse é o meu pensamento. É verdade, é verdade. A minha pergunta, para não fugir do campo da escatologia, eu ia fugir, porque meu negócio é combater heresia, mas vamos ficar aqui, que parece que nós vamos bater em uma outra heresia dentro da escatologia. A pergunta que eu faço é assim... Ferreira, combatendo heresia, eu daria tudo para um gaiato de um testemunho de Jeová entrar agora aqui na live. Aí tu já viu que era que era o pipoco. Mas vamos lá, pergunta escatológica. A pergunta escatológica. O anjo falou a Maria que Jesus seria grande e Deus lhe daria o trono de Davi, seu pai. Jesus fala, e Mateus relata no capítulo 23, Jerusalém, Jerusalém, que apedreja, mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes quis eu te ajuntar debaixo das asas como a galinha junta os seus pitinhos, mas tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta e não me vereis mais até que digais bendito que vem em nome do Senhor. Jesus, quando está isso mostrando que Jerusalém estatal verá Jesus um dia e não apenas o verá, mas dirá bendito que vem em nome do Senhor. Quando Jesus estava sendo assunto aos céus, em Atos 1, os discípulos lhe perguntam, Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? Jesus responde, não vos compete saber os tempos e as épocas. No entanto, ele não disse que não restauraria, deixando inferido que haverá o tempo em que o reino literal a Israel será restaurado. A pergunta que eu faço é, uma vez que eu só estou dentro do Novo Testamento, não estou pegando uma profecia veterotestamentária, entendam. Uma vez que o anjo disse a Maria que Deus lhe daria o trono de Davi, seu pai, esse trono precisa ser um trono literal e precisa ser um trono em que a árvore genealógica antropológica de Davi se concretize. Jesus disse que Jerusalém o veria de novo, Jerusalém estatal, aqueles que a casa ficaria deserta. Logo, a casa que ficou deserta foi a de Jerusalém estatal em 70. Jesus disse que essa Jerusalém o veria de novo. E ele inferiu que restauraria o reino a Israel, mas não saberia quando. A pergunta é, com base nessas afirmações de um reino milenar ou milenial literal, há possibilidade de um amilenismo ter fundamentos bíblicos? Como o senhor explicaria isso? Então, o amilenismo é complicado. Eu não vou entrar em tantas questões históricas, como o senhor acabou de apresentar, mas vou tentar explicar a incongruência do amilenismo em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4 e versículo 5. Vamos lá? Eu acho que não se sustenta diante desta assertiva aqui. Olha só o que está escrito. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Levando em consideração que estes milhões de milhões, porque para mim aqui é um desenvolvimento de Apocalipse 6, 9 a 11, que depois aparece no capítulo 7, versículo 9, e vai até o versículo 17, e a multidão vai aumentando. Aqui a multidão está completa, e chegou o momento em dos mártires serem ressuscitados. E quando eles são ressuscitados, aqui é dito o seguinte, que eles ressuscitaram
e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ora, se o milênio já passou, como dizem os amilenistas, que ele começou com a ascensão de Jesus e vai terminar com o retorno glorioso do Senhor na terra, e logo depois ele vai ressuscitar os mortos, esses mortos ressuscitam e o Apocalipse está dizendo que eles ainda vão reinar 1000 anos. Ou seja, é 2 milênios, então? Maravilha. Deixa eu aqui ler a pergunta do Elis, porque a pergunta do Elis, ela está contextualizada. Na sequência, eu quero, gente, que o pastor Helry, professor Helry, faça pergunta para o pastor Elias. E eu estou aqui calado, gente, porque eu estou consumindo o conteúdo aqui do professor Rafael, do professor Ferreira, tá? E aí, eu só vou ler esse comentário aqui do nosso querido Elis Nascimento, que fala assim: Pastor Elias, durante o período tribulacional, esse aqui vai ser um desafio também para os dois pós-tribulacionistas que estão aqui. Hoje eu sou neutro. Durante o período tribulacional aparece a palavra igreja, clamando ou fazendo alguma ação. Contigo, pastor Elias. Depois quero ouvir os pós, após o Helry. Então, eu respeito muito, inclusive o dispensacionalismo revisado, usando esse tipo de argumento. Eu não uso esse argumento. Não aparece a igreja. Realmente não aparece. Do capítulo 4 até o capítulo de número 19, não aparece. Mas eu não faço uso dessa força de argumento para combater o pós-tribulacionismo. Só isso. Uau. Eu posso comentar, professor Elton? Pode. Depois o Helry. Deixa eu explicar uma coisa para o rapaz aí, para o Elis Nascimento. Existe uma coisa que professor, inclusive. Ele está me desafiando? Está te desafiando para um debate. Ele é bem inteligente, esse jovem teólogo aí, viu? Mas não aguenta, não. Sou logo sincero, não aguenta tranco. Não aguenta tranco. Eu vou valendo, o cara não vai aguentar pressão. Então, eu já me conheço e sei de quem se trata. Eu conheço ele. Então, não aguenta tranco. Então, passa para frente. Não, beleza. Aí, o que acontece? Deixa eu comentar. Quando ele faz esse tipo de pergunta aí, pastor Elias Soares, durante o período tribulacional, aparece a palavra eclesia. Por quê? Porque ele faz teologia sistemática, e uma teologia sistemática muito deficitária a partir de um termo isolado. Por quê? Porque a palavra eclesia, no grego, só aparece no capítulo 3, do versículo 22. A última ocorrência é capítulo 3, versículo 22, na teologia sistemática, e a partir do capítulo 4 não aparece a palavra eclesia. Mas aí, tu tem um problema também, Elis Nascimento. Tu tem um problema. Você que está fazendo a pergunta, porque também não aparece a palavra eclesia nas bodas do Cordeiro e da Igreja em Apocalipse 19. A palavra eclesia não aparece lá. Isso na teologia sistemática tem um problema. Só que eu trabalho com teologia bíblica, que analisa a obra inteira do Apocalipse como um todo. E na teologia bíblica, que difere da teologia sistemática, diz que o capítulo 22, versículo 16, está escrito: eu, Jesus, enviei o meu servo para notificar estas coisas às igrejas. Então, na teologia bíblica, a estrutura inteira do Apocalipse é destinada à igreja. Então, usar esse argumento de que a palavra igreja não aparece a partir do capítulo 4, também não aparece nas bodas. A questão que não quer calar é o seguinte: se ele usar esse pensamento, eu estou sabendo que ele não vai aguentar pressão. Se ele quiser debater comigo, ele não vai aguentar o rojão. Eu vou perguntar para ele: é as bodas do Cordeiro com quem? Ali em Apocalipse 19, porque a palavra eclesia no grego não aparece lá. É as bodas de Jesus com a igreja? É as bodas de Jesus com Israel? É as bodas de Jesus com a Nova Jerusalém? É as bodas de Jesus com quem? Porque não está definido. Só diz: vinde para as bodas do Cordeiro, mas não diz de quem é. Então, filho, procura outro rapaz aí para debater, tá? Porque aqui, olha, o cara que está aqui, pastor Elias, eu faço assim, ó. Esse é o debatedor raiz. Esse aqui eu respeito. E eu digo para todo mundo: o cara que quiser debater com o pastor Elias, ele vai ter que comer feijão, porque o pastor Elias é, como ele mesmo diz, ele é um bagre ensaboado. Essa expressão é dele. Rapaz, o homem é um bagre ensaboado. Não é qualquer um. Então aqui, o professor Elton Manja é monstro de grego. O Ferreira é monstro de grego. O professor Elias é um monstro de grego. O Harry também é monstro de grego, de teologia, de tudo. Então, os caras que estão aqui, meu amigo, é diálogo. É um diálogo bacana, saudável. Tá todo mundo aqui se amando, se curtindo, vendo o posicionamento. Pensa numa live, Elton. Eu tô achando essa live muito gostosa, Elton. Muito bacana.
Top. Muito bacana. Obrigado. Inclusive, eu quero que essa live se repita mais vezes. Você falou, pastor Rafael Rocha, algo inspirador aqui para mim, como que promove conteúdo, né? Que queria aproveitar esses monstros. Gente, monstros no bom sentido, né? São grandes teólogos. Esses monstros que aqui estão, para enfrentar o que vocês chamam de hereges, né? A Testemunha de Jeová e outros grupos religiosos aí, né? Rapaz, eu estou pensando em trazer vocês para fazer uma live específica nesse ponto, mas agora o assunto é o seguinte, eu ainda vou Joga fazer... o PJ nessa cova dos leões aqui para ele ver se ele não dança. Acho que ninguém vai querer entrar, não. E detalhe, pastor Elton, e detalhe, o anjo do Senhor nesta cova é a favor dos leões, e não dos Daniéis PJ. Rapaz, agora eu vi que foi uma pérola que o Ferreira soltou, rapaz. Tu é doido. Helry, é contigo que eu falo agora, meu querido. Deixa eu te falar. Professor Helry, é o seguinte. Eu tenho muitas perguntas aqui na minha cabeça que eu vou fazer e eu quero que as respostas sejam breves para poder eu conseguir fazer mais, né? Eu tenho certeza que os meninos aqui, eles são muito bons na questão da síntese e eles poderão, assim, serem eufêmicos nas suas respostas, ainda transparecendo a sua raiz apologética. Eu tenho certeza disso. Ortodoxia doutrinária e exegética. Professor Helry, eu quero que você faça uma pergunta para um dos maiores pré-tribulacionistas do mundo. Por mais que você esteja aqui tudo simples. Gente, eu estou falando sério. O pastor Elias Soares é um dos maiores pré-tribulacionistas do mundo. Eu não debateria com o pastor Elias Soares pelo respeito que eu tenho por ele, como disse o professor Rafael Rocha, o professor Ferreira, mas ele cria oportunidades magnânimas para você expor e trazer esclarecimentos, tá bom? Então, professor Rafael Helry, aproveita a ocasião aqui e faz aquela pergunta, assim, que todo mundo... faz a sua pergunta para o professor Elias Soares. Fica à vontade. Pessoal, graça e paz aí para todo mundo. Se o meu áudio der algum problema, eu peço que vocês sinalizem aí, certo? Primeiramente, é uma honra estar aqui. Permita ser deselegante e mal educado. Eu quero deixar bem claro aqui para todos os espectadores do Arena Apologética que este bonezinho dele aí e esta barbinha de rabi é só disfarce, viu? Mas estamos diante de um dos maiores teólogos deste país, professor Helry Alves. Pode continuar. Verdade. Eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de participar de uma live com esses monstros sagrados da teologia brasileira contemporânea. Na verdade, dá até medo, né, estar aqui numa mesa dessa. Mas é o seguinte... eu vou fazer a minha pergunta, vou pegar meu banquinho e sair de fininho, porque eu tenho outras coisas para fazer aqui, né? Então, infelizmente, não vai dar para continuar aqui. Mas eu gostaria de parabenizar o professor Rafael pela resposta que ele deu sobre a questão da igreja, e, em seguida, vou fazer a minha pergunta ao pastor Elias Soares. De fato, ali, se você for entender na teologia sistemática, sem fazer analogias desconexas, a noiva é a Nova Jerusalém. Inclusive, eu que já fui calvinista, isso não vem ao caso, já entendia isso há algum tempo e acho que os aliancistas também entendem assim. Então, a noiva ali, no capítulo 19, né, dentro do contexto, é a Nova Jerusalém. Dentro do contexto. Aí, se a gente for fazer a analogia nos abre margens, né? Mas, voltando aqui o foco, eu quero perguntar ao pastor, professor Elias, que é, sim, aí um dos maiores pré-tribulacionistas do Brasil, e eu me sinto hiper honrado em ter a oportunidade de indagá-lo aqui ao vivo para o Brasil inteiro, né? Embora não tenhamos réplicas e nem tréplicas, e também nem quero isso, aqui não é debate. Já teve, né? Aqui já teve réplica, tréplica e não sei o que mais. Então eu cheguei atrasado. Dois contra um. Não, já rolou muito fight aqui, Harry. Já rolou muito fight. Olha aí. Mas, enfim. Aqui a gente não está para disputar quem sabe mais. É um diálogo. É verdade. Estamos amigos. Estamos aqui entre amigos. Sabe por que não é? Pastor, eu queria perguntar... Todos vocês sabem mais do que eu. Que é isso. Que é isso, amigão. Nós estamos aqui para aprender com os outros. Estamos aqui todo mundo aprendendo.
Sua humildade Pastor, nos... em primeira Tessalonicenses, no capítulo 4, se o senhor deve estar com a Bíblia aberta aí. Opa, a gente abre agora. Não, ok, pode ficar tranquilo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Certo. Eu faço a pergunta e saio, e tenho certeza que o Não, senhor mas vai dar pode uma ficar. ótima resposta. Não, eu tenho que fazer outras coisas aqui mesmo, não é nem... Mas aí não tem graça. Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 15 até o 17, nós temos a parousia, no versículo 15. A parousia, para quem entende de grego, inclusive aqui nós temos professores de grego que sabem infinitamente mais do que eu, a parousia é a segunda vinda visível e gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, ok? A parousia do versículo 15, ela desencadeia alguns eventos. O primeiro evento que nós temos é o catabaino, que é a descida de Jesus. Tal como o catabaino aparece em Apocalipse, onde fala da descida da Nova Jerusalém. Esse verbo que diz que ele está descendo, ele não é interrompido e nem é modificado. Então, dentro das regras gramaticais, quando uma ideia não é modificada e nem interrompida, ela continua seu andamento. Então, catabaino, quando diz que Jesus desce, não sofre mudança e nem interrupção. Então, Jesus continua descendo. Então vai descer ainda no evento da parousia, além do catabaino, nós temos a primeira ressurreição, que é a ressurreição dos salvos, onde o apóstolo Paulo diz que os salvos em Cristo ressuscitarão primeiro, ou os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, dependendo da versão que o senhor estiver usando. Então, nós temos a parousia, nós temos catabaino, que é Jesus descendo, nós temos a primeira ressurreição, que é a ressurreição dos salvos, e no versículo 17 nós temos o harpazo, que é o arrebatamento. Então, nós temos uma narrativa crescente, uma narrativa que não sofre mudanças e uma narrativa que não passa por interrupções. Então, da parousia até o harpazo do versículo 17, eu gostaria que o senhor respondesse para nós onde se encontra o intervalo de 7 anos entre a parousia do 15 e o harpazo do 17. Lembrando que o verbo, a palavra catabaino ali, não sofre interrupção e nem modificação. Então, se não sofre modificação nem interrupção, quer dizer que ela continua. E nós temos aí a sequência de eventos: parousia, catabaino, primeira ressurreição e harpazo. Eu gostaria que o senhor identificasse para mim nesse texto um intervalo de 7 anos, ou, se o senhor preferir, um intervalo de 3 anos e meio entre a parousia do 15 e o harpazo do 17. Onde está o intervalo de 7 anos? Eu agradeço a oportunidade, pastor Elias. Não, eu quero que o senhor fique aí, que o senhor no final não vai responder. Não, então eu vou... Não, é verdade, Harry, ele tem que te responder com você presente, é verdade. Eu fico, mas aí... E com direito à refutação ainda. Réplica? A réplica, a tréplica, quanto o senhor quiser. Não, ok. Eu estou meio apertado aqui no tempo, mas a gente segura. Mas o senhor se dispôs a perguntar agora, bora ouvir. Ok, quem tem paciência para perguntar tem que ter paciência para ouvir, tá certo? Justamente, e para replicar também. Vocês dois aí, fica só ouvindo, tá? O senhor já ouviu uma máxima que diz o seguinte... Eu já mutei meu áudio aqui, eu mutei já. Tá. O senhor já ouviu uma máxima que diz: ausência de evidência não é evidência de ausência? A palavra milênio não está na Bíblia, mas nem por isso não existe o milênio, porque ele aparece 9 vezes, 1000 anos aparece na Bíblia. Muito bem. Então, o fato de não estar escrito, porque se eu for pedir para o senhor coisa que está escrito, eu vou perguntar para o senhor onde que a palavra trindade está na Bíblia. O senhor vai me conseguir? O senhor não vai. Então, eu acho que, por uma discussão teológica, é um tipo de uma pergunta, com todo respeito, especulativa. Agora, segundo ponto, o senhor sabe quantas vezes o verbo catabaino aparece no texto do Novo Testamento? Pois eu sei. De acordo com esse moço aqui, olha, a concordância bíblica fiel do grego, tá entendendo? Volume 1, grego-português,
ele está dizendo que é 81, mas eu fiz outra pesquisa que é 85. E das 85 vezes, todas as vezes que ele aparece, sempre aparece com foco, com um alvo. Quem está descendo, seja o anjo, seja a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém descia do céu à terra. O anjo desceu do céu à terra. Jesus veio do céu à terra. Está determinado o local e o propósito. Procure em 1 Tessalonicenses, o senhor pode abrir e responder para mim. Qual é o alvo de Jesus ao descer do céu? Para onde que ele está vindo? Descreva para mim. Posso falar? Pode, claro. Vamos lá. Primeiramente, nós não temos a palavra milênio na Bíblia, mas nós temos uma... A minha pergunta, esquece isso daí, foi só uma questão didática. Eu quero saber, Jesus está descendo no arrebatamento, mas em direção a quê? Qual é o local, a localização? Para onde que ele está vindo? Tá, vamos lá. Com licença. Eu vou responder também usando a questão didática. Então, tá bom. Só vou usar a questão do milênio, porque o senhor colocou também. Só para não deixar sombra de dúvidas. A Bíblia não traz a palavra milênio, mas traz 1000 anos em Apocalipse, no capítulo 20. Então, nós não temos milênio ipsis literis, mas nós temos a significação do milênio. Agora, voltando para 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, dos versículos 15 até o 17. Não precisa, só o 16. Só no 16, o senhor explique para mim para onde Jesus está vindo, qual é o local. Porque para o senhor fazer a afirmação que o senhor fez no início, o senhor tem que designar o local, porque as 85 vezes que Catabaino aparece, tem um local designado. Se o senhor deixar, eu respondo. Eu deixei o senhor responder, o senhor deixou eu perguntar, agora é minha vez. Tá. Posso acreditar? Só para ser específico, né? Então tá. Continuando. Então, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, dos versículos 15 até o 17, nós temos a sequência de eventos que começa com a parousia no versículo 15, vem Catabaino e Harpátio no 17. A pergunta do professor Pastor Elias é, para onde Jesus está descendo? Bom, o texto não traz ipsis literis, tal como o texto não traz ipsis literis essa parousia dividida em 2 etapas, e o pastor Elias acredita na parousia dividida em 2 etapas, mas o texto também não traz isso ipsis literis. Bom, mas a pergunta continua, para onde Jesus está vindo? Bom, já que o texto não traz isso ipsis literis, ou seja, o texto não é explícito, nós temos que nos atentar ao que o texto traz de forma implícita. E o texto, de forma implícita, diz assim, para que nós estejamos sempre com o Senhor. Aí, não querendo ser mal educado, mas respondendo uma pergunta com outra, onde Jesus estará quando ele descer? O senhor acabou de provar na pergunta anterior que é um milenista, é um pré-milenista dispensacionalista. Se quando Jesus desce, ele estará na terra no milênio, então o texto de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, quando diz que nós estaremos para sempre com o Senhor, denota que nós estaremos para sempre com o Senhor onde ele estiver, quando ele descer. Quando ele descer, ele estará na terra, então estaremos para sempre com ele na terra. O texto não é explícito, mas é implícito. Enfim, eu poderia falar mais, mas o senhor me entendeu. Vamos deixar para uma outra ocasião, a questão de... Não. Não, eu estou dizendo assim, eu não vou sair da live, mas eu estou querendo dizer assim, a questão de um debate mais direto, a gente pode deixar para uma outra ocasião. Mas o senhor entendeu o que eu quis dizer? Eu entendi e vou responder. Obrigado. O senhor, veja bem, a sua resposta não respondeu a minha pergunta. Para onde ele vai? O senhor falou, o texto não diz. Então, se o texto não diz, como é que o senhor quer fazer afirmações? O senhor precisaria... Porque o texto diz sim, senhor. Porque das 85 vezes que Catabaino aparece, sempre tem um destino. Pode procurar. Todas as vezes. Por que agora será diferente? O texto não diz que ele está descendo para a Terra. O texto não diz que ele está vindo para o milênio.
O texto diz que ele está vindo para encontrar a igreja nos ares. Este é o destino. Não diz que ele vai descer para a terra, diz que ele vai encontrar nos ares. Vamos ler o texto? Eu tenho o direito Interessante o comentário, professor Pastor Elias. Interessante o comentário aqui do Frei Guilherme, que é um professor de grego católico, um grande amigo, um mestre em grego. Ele está dizendo aqui o seguinte, tá? Ele é professor de grego koiné, de grego moderno. Ele diz, de fato, no texto grego, não há completivo, objetivo indireto, nem direto. Há apenas a origem da descida e não destino. Ele é professor de grego. E o dos bons. Destino é implícito, tal como eu falei. Acaba com o argumento dele. Isso aí já acaba com o argumento dele. Porque ele não pode afirmar que vem para o milênio, que vem para a Terra. Agora, vocês conhecem Rohard Marçal? Esse aqui é um pós-tribulacionista, usadíssimo pelos pós. Olha, eu vou colocar as palavras dele. O lugar de destino é nos ares, o espaço entre a terra e o céu. Vê se dá para vocês. Deixa eu ver se vai dar para vocês enxergarem aí. Eu quero o direito de resposta. Ver? Dá para ver ou não? Certo. Eu posso falar. O Frei Guilherme continua dizendo assim, ó. Faz uma hora, agora eu quero a resposta, eu quero o direito de resposta. Não, você vai o Frei Guilherme continua dizendo assim, achei outros vários exemplos de uso de catabanho sem destino explícito. O professor Frei Guilherme de grego. Olha aqui. Professor Frei Guilherme, permita-me, por favor. Então, mas eu não terminei de responder. Poderia voltar primeiro. Henry, o senhor já participou várias vezes. Olha, catabaino. Primeira vez, viu o Espírito de Deus descendo como pomba. Sobre quem? Jesus. Caiu a chuva transbordar os rios. Caiu aonde? Só pode ser na terra. Caiu a chuva transbordar os rios. De novo. Descendo ele do monte. Para onde? Para baixo. Descerás até o inferno. Destino. Eu vou ler cada uma delas, se vocês tiverem paciência. Não adianta freio, não adianta ninguém. Eu quero saber a passagem, onde está escrito. Mestre Elias, me permita. Não, deixa eu terminar agora. Terminar a minha sessão aqui, ó. Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas. Qual o destino? A água. Descendo eles do monte, para o pé do monte. Quem estiver sobre o eirado, não desça o quê? Atirar alguma coisa dentro de casa. Todos aqui têm um destino. E o destino de Jesus, ao descer, é os ares. É claro isso. Acabou a conversa. Então, mestre, me permita, tem como colocar aí a pergunta do Frei. O argumento que o... Isso. Se o senhor o argumento